Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Hoje é 2 de julho de 2019 e vamos falar mais uma vez da questão de Sérgio Moro e o The Intercept. E dessa vez uma magistrada aposentada saiu em defesa do ministro e deu uma aula, gente. Uma aula show de bola. Vocês já prestaram atenção que quem defende o The Intercept é sempre corruptos, ou envolvidos na Lava Jato, ou pessoas que foram beneficiadas pelo PT? Já notaram isso? E quem defende o Sérgio Moro geralmente são pessoas ligadas à justiça, que colocaram bandidos na cadeia e ainda por cima o povo brasileiro. E aí, gente, de que lado você fica nessa briga? Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, ajuda a gente, aperta as notificações. É bom a gente prestar atenção nessas coisas, quem apoia quem, gente. E aí a gente consegue definir só nisso quem é que está, realmente buscando justiça e quem é que está buscando manipulação e soltar criminosos. Vamos lá. Denise Frossard e os vazamentos criminosos de Glenn Greenwald. Denise Frossard pode ser considerada uma espécie de antecessora de Sérgio Moro na magistratura, bem sucedida contra o crime organizado. Notabilizou-se nacionalmente por condenar 14 contraventores e membros do crime organizado, jogo do bicho, em 1993. Nunca antes na história desse país, criminosos de colarinho branquíssimos tinham ido parar na cadeia. Um feito até então impensável, já que a cultura da impunidade para bandidos abastados era parte da cultura brasileira. Vamos pular a propaganda. Aqui. Cultura esta que forças do atraso no STF, no Congresso, nos sindicatos e nas universidades tentam manter a todo custo, contra os melhores interesses da nação, como ficou demonstrado nas últimas eleições presidenciais, e fica reiterado sempre que o povo é chamado às ruas pedindo justiça contra os corruptos e seus defensores, togados ou não, A questão das eleições era quando o PT queria tirar o Lula da cadeia, Em 2006, já aposentada e filiada ao PPS, teve lançada sua candidatura à sucessão da então governadora Rosinha Mateus, mulher de Antony Garotinho. Denise disputou o segundo turno das eleições e perdeu para nada mais, nada menos Sérgio Cabral Filho, hoje condenado por corrupção. Esse é o mal do brasileiro. A gente acaba sempre votando nas pessoas erradas, Enfim, mas o brasileiro está aprendendo com os erros. Há mais de 200 anos. Ui, pouquinha coisa, gente? Vamos lá. Cadê? Onde foi que eu parei aqui? É 200 anos, sim. Vejam como a história pode ser traiçoeira. Denise Frossard volta a público para se manifestar sobre a tempestade armada pelos inimigos da democracia. Uns porque sonham com a volta da influência do Foro de São Paulo para a socialização da América Latina, inimigos da decência pública. Outros porque trabalham, em geral, nos bastidores dos tribunais mais altos e no Congresso para o fortalecimento da cultura da impunidade que ela mesma, Moro e magistrados dignos destes... Moro e magistrados dignos deste título tanto lutaram para derrubar definitivamente. Aí aqui nós temos leiam abaixo a lição magistral que essa mulher abençoada dá a bandidos, togados ou não, sobre o que seja a relação de um magistrado de verdade, necessariamente honrado, com membros do Ministério Público. Vamos lá. Presta atenção como ela começa dizendo, gente. Vê se isso aqui soa familiar para vocês, Eu conversava com os promotores. Claro que sim. É risível, dando por barato a tempestade que se quer fazer com a suposta conversa entre promotor e juiz acerca de processo submetido ao juiz. Tempestade esta provocada por um crime na origem, que é a invasão lá dos celulares. Crime este que vem sendo agasalhado pela imprensa, que deu ampla cobertura a um placebo de palavras trocadas entre promotor e juiz, que caíram na arapuca de debater o diz que diz, o blá blá blá. Francamente, promotor é parte especial no processo, não é órgão acusador.
to court. Gente, isso aqui é latim, né? Tomara que não seja inglês, mas parece latim. Tem a dupla face de ser o acusador e o custos legis, daí seu nome e sobrenome, promotor de justiça. Pode requerer a condenação ou a absolvição de um réu. É órgão de carreira, não surgiu empurrado pela janela, assim também como os juízes de primeiro grau. Essa daqui foi uma indireta para o STF. Né? A turminha que foi jogada lá dentro pelo PT. Boa, eu gostei dessa aqui, empurrado pela janela. Bom, conversam sobre os processos e é saudável que os faça como órgãos públicos que o são. Tem interesse público até que se prove o contrário. E quando eu digo órgão, refiro-me à teoria organicista segundo a qual, de forma bem simples, cada órgão tem a sua convicção com base na lei e não pode ser forçado a rever sua posição acerca de questões jurídicas a ele deduzida, mas debate suas teses. Sob a minha presidência, enquanto magistrada, passaram os casos criminais mais famosos do Rio de Janeiro nas décadas de 80 e 90. Eu conversava com os promotores. Claro que sim, e às vezes os recebia com alguma brincadeira para dar leveza ao cotidiano tão duro de tribunais criminal, dizendo: doutor promotor, o senhor veio colher algum despacho auricular sobre qual culpado? De outro modo, com alguns advogados que vinham despachar comigo no gabinete, sempre respeitosos, eu devolvi a mesma brincadeira. Doutor, o senhor veio tentar colher um despacho auricular sobre qual inocente? Qual o problema? Quantas vezes eu disse ao promotor que ele fosse buscar provas porque eu não aceitava pastinha de recortes de jornais? A conversa entre os atores de um julgamento flui, não ficam mudos quando se encontram. Agora, outra coisa é um juiz ser suspeito porque é inimigo capital ou amigo íntimo de um réu. Aí sim, há uma suspensão inicial. Me digam, Moro e os promotores eram conhecidos dos réus anteriormente? Gente, o Moro era amigo de Lula, vocês sabem? Eu acho que não, né? Há algum fato a indicar interesse de um ou dos outros na condenação dos envolvidos? Ou na absolvição deles? Então, a quem interessa o badernaço? São muitas as teses que vêm sendo debatidas a partir do crime praticado. É nulo o processo por suspeita de parcialidade do órgão julgador. Ora, nulidade é a sanção que se impõe a um vício de processo. Assim, primeiro ter-se-ia jurista adora Mesócles, e que provar a parcialidade do juiz a seguir, que essa parcialidade ditou a sentença condenatória em prejuízo do réu. E sabem por quê? Porque há um saudável princípio que estabelece que não há nulidade sem prejuízo. Paz de nulliter. Eu vou aprender a falar latim qualquer hora dessa. Sens griffe. É quase isso aí. Chega! Participei da CPMI dos Correios, já ali como deputada federal, e a roubalheira da cúpula foi estrondosa. Ali não há inocentes, são corruptos mesmo, assim reconhecidos em primeiro e segundo graus. Ou seja, definitivamente culpados de lesarem a pátria mãe gentil. Que paguem suas penas de acordo com a lei, não atrapalhem mais ainda esta sofrida nação com uma herança de mais de 13 milhões de desempregados e com cofres vazios. Pegar. E não falo mais nisso. Apenas para complementar, que investigue a autoria do crime de invasão das correspondências dos órgãos públicos e submetam seu autor ou autores ao devido processo penal de forma célere. Green. Aí tem aqui, hashtag demite profissional de advogada, ex-juiz estadual do Rio, 1984 a 1998, ex-deputada federal, 2003 a 2007. Texto publicado por Denise nas redes sociais. Gente, tá aqui a matéria. Você vê que a ex-magistrada, ela deixa bem claro que essa prática é uma prática comum dentro da magistratura, né? Aí você me fala, mas Gley, por que o PT e a esquerda já estão usando isso? Simples, gente. Eles sabem disso.
Eles sabem disso. O problema é que eles sabem que isso posto, dependendo da forma que se coloca, pode causar, poderia no caso, né, causar uma animosidade pública contra o Moro. Né? Só que não causou, graças a Deus, causou o oposto, elevou o prestígio do ministro, engrandeceu o ministro. Né? Agora, ela coloca aqui que isso é uma prática normal, é comum. E faz parte, né? Aí você me fala, mas tem outros ministros aí que estão, né, criticando isso daí, tem ministros que estão falando, tem ministros que, tem juízes que até pediram, gente, que pediram a cassação do Moro, né, do conselho e tal, e tudo que ele fosse expulso. Agora, o engraçado é que eles pensam que brasileiro tem memória curta. Vocês lembram, há dias atrás, a matéria que eu trouxe do Dias Toffoli sendo homenageado, prestem atenção, sendo homenageado por advogados, muitos deles com processos dentro do STF. Aí eu pergunto, tem mais conflito de interesse nisso aí do que as mensagens do Moro com os procuradores ou não? É óbvio que tem, gente, mas ninguém investiga isso. Ninguém investiga isso. Esses dias o Dias Toffoli, meu Deus, foi também no negócio lá da Folha de São Paulo, né? Não, da OAB, minto. Negócio da OAB que teve a presença da Folha lá. É estranho. Quer dizer, o Moro não pode conversar com os procuradores, com o pessoal que está ali para fazer justiça, para angarinhar, trazer provas, analisar. Não pode. Mas o ministro da Justiça que vai, presidente do STF, que vai julgar diversos casos para condenar ou não corruptos, pode jantar, pode ir para homenagem, pode ir para conselho não sei do que, do raio que o parta lá, com advogados nos quais representam réus dentro dos processos nos quais o STF vai julgar. Isso pode. É engraçado, né? É muito, sabe? Quer dizer, a conversa do Gilmar Mendes, né, com a questão lá do Aécio Neves, isso pode. Né, a conversa do Gilmar Mendes em relação à questão do PT lá, isso também pode, não tem nenhum problema. O Lula mesmo dizendo, numa das gravações, né, que colocou o fulano, eu não lembro quem foi o ministro agora, não sei se foi o Dias, eu não estou lembrado quem foi o ministro que ele falou, né, colocado lá, ele reclama porque o ministro não faz nada, mas isso pode, não tem nenhum problema, né, isso pode. Então vocês veem a incoerência deles mesmos. E a promotora, a magistrada aqui deixa bem claro que o que o Moro fez é algo 100% legal. Aí tem os juízes que pediram, né, a expulsão do Moro e tal. Gente, aí eu acho engraçado. Vocês viram qual partido esses 30 juízes eram ligados? Ao PT. Mas não tem parcialidade nisso. É engraçado, né? Os caras são ligados ao PT, pedem o afastamento do Moro em cima de mensagens que não foram periciadas, que não foram investigadas, que aí, até o presente momento não tem a menor autenticação. Outra coisa, todas elas provam o contrário, prova que teve adulteração, né? Teve adulteração e por aí vai. Para vocês verem como é que é, eles culpam a imparcialidade, eles querem culpar Moro de imparcialidade, mas eles cometem o vício da parcialidade em tudo que eles fazem. Eu acho engraçado isso, querem culpar o Moro daquilo que eles praticam, e até para culpar o próprio Moro, para tentar desestruturar o Moro, eles cometem esse crime. Então é assim, é eles cometendo o crime, mas acusando o Moro. Mas o povo brasileiro está ao lado do Moro. Sérgio Moro permanece firme e forte aí, graças a Deus. Agora, né? Agora vai para a Câmara. E vocês, eu nunca vi deputado, gente, correr tão rápido para voltar a trabalhar quanto o pessoal da oposição fizeram. Vocês acreditam que eles já estão voltando para Brasília, os que estavam fora, só para terem que encarar Moro? Eu me pergunto, aonde é que eles estavam? Cadê o empenho deles para encarar o Glenn? Agora nós vamos ver de novo aquela palhaçada, o circo e o picadeiro. No dia que o Glenn foi lá na Câmara, foi uma puxação de saco, foi um alisado, foi uma cara... eu vou nem dizer o que eu ia dizer, mas foi uma
pouca vergonha, para não dizer uma outra palavra que começa com P, tem um U, tem um A, vergonha, né? Deles. E vai ser outra agora, só que o Moro vai tirar de letra. A diferença entre a do Glenn e a do Moro é que a do Glenn todo mundo ficou insatisfeito. Todo brasileiro de bem que viu aquilo ali ficou indignado e insatisfeito. Porque o que a gente viu foi um teatro. Um teatro, um cenário, uma covardia, uma palhaçada, uma babaquice. Agora, o que a gente vai ver com o Moro é o ministro da Justiça detonando todo mundo. E eu tomara que o Moro não se esqueça dos processos de alguns que tenham lá e solte eles lá e comece a falar você isso, você aquilo outro e solte. Mas o ministro é um ministro educado, ele não vai fazer isso não. Mas eu tenho certeza que ele vai tirar de letra. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.